Estamos de volta? Então vamos lá. Questão 10. Ao tratar da sucessão de partes e procuradores, o CPC determina que, vamos lá, a sucessão de procurador por vontade da parte depende de expressa concordância do advogado anteriormente constituído. Olha só, tu sempre tem que pegar e analisar, imaginando um caso concreto, mesmo sem ser advogado. Imagina uma situação. Tenta entender o que está escrito aqui para ficar mais fácil. Imagina o seguinte, temos a autora da ação, que é a Maria. A Maria tem um advogado. Vamos botar aqui, advogado Fidel. O Fidel acertou com a Maria que ela ia me pagar por mês, enquanto esse processo, que é um processo muito complexo, ela vai me pagar R$1.000 por mês. Quem dera todos os processos eu ganhasse R$1.000 por mês. Tem processos, às vezes, que não ganha R$1.000 no processo inteiro. Mas quem dera todos eu tivesse 1.000 por mês. É só um exemplo, infelizmente, hipotético. Enfim, tá aqui o processo correndo. Todo mês entra R$1.000. Cara, chegou um ponto que a Maria tá achando que tá pagando muito caro no meu serviço, que não tá valendo. Ou então ela liga, eu não atendo, eu não dou resultado para ela. Ela nunca sabe o que está acontecendo. Ela não consegue falar comigo. Enfim, eu perdi um prazo para apresentar um documento. Tá dando tudo errado no processo. Ela vai querer fazer o quê? Trocar de advogado. Ela quer agora constituir o advogado Zé. Porque ela acha que o Zé é um cara sério. Enquanto o Fidel cobrava 1.000 por mês, o Zé cobra R$50 por mês e uma garrafa de cachaça e tá tudo certo. Pois bem, o Fidel é obrigado a concordar com essa sucessão de procuradores? Com essa troca de sai Fidel, entra Zé? Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque eu não quero perder meus R$1.000 por mês que a Maria me paga. Então é óbvio que eu não concordaria. Então, por razões lógicas, percebam a lógica, a letra A está incorreta. Porque o Fidel nunca ia expressamente concordar em deixar de ser advogado da Maria, sendo que ele está ganhando R$1.000 por mês. Agora, a Maria, por sua vez, ela não está casada com o Fidel, e mesmo que tivesse, ela poderia se divorciar. Ela não está presa, não está amarrada com uma corrente ao advogado. Quem quer trocar de advogado, troca de advogado e ponto final. Então ela não depende da expressa concordância do advogado anteriormente constituído, porque senão o advogado anteriormente constituído não quer perder os honorários, nunca vai concordar com nada, beleza? E a pessoa é livre para escolher o advogado que melhor atenda seus interesses, o que é algo normal, as pessoas trocarem de advogados. Bom, depois, o advogado que renunciar ao mandato continuará nos 10 dias seguintes à renúncia a representar a parte desde que essa medida seja necessária para evitar prejuízo ao mandante. Correto. Por quê? Olha só, agora é outra situação. Agora eu tenho a Maria e tenho o advogado Fidel. Faz 3 meses que a Maria não me paga. Pelo contrário, não só ela não me paga, como ela pediu dinheiro emprestado para pegar um táxi até a sala de audiências. Cara, eu não aguento mais advogar para a Maria não receber. Ela me incomoda demais. Outro dia ela chegou bêbada no meu escritório, incomodou, fez um barraco, falou misérias pro pessoal da minha equipe. Então, olha só, não tem clima mais para advogar para Maria. O que eu vou fazer? Vou fugir dessa louca. Então, eu vou renunciar ao mandato. Agora, ela me constituiu como advogado e eu tenho meus deveres como tal. O CPC diz que nos 10 dias seguintes à renúncia, eu tenho que continuar representando a parte desde que essa medida seja necessária para evitar prejuízo para ela, beleza? Então, esse é o nosso gabarito. Vamos ver as outras alternativas. Ocorre sucessão processual quando o indivíduo está em juízo em nome próprio, defendendo o direito alheio. Isso é o que acontece, por exemplo, quando tem um sindicato, tá, defendendo, lutando contra uma empresa, por exemplo, sindicato contra uma empresa, e o sindicato não está defendendo interesses do sindicato. Está defendendo o interesse de quem? Dos sindicalizados, ou dos trabalhadores de uma categoria. O que é isso? É o sindicato litigando em juízo, lutando em seu nome sindicato, para defender o interesse não do sindicato enquanto instituição, mas sim das pessoas daquela categoria. Quando a gente tem esse tipo de fenômeno, quando um tem autorização legal para defender em juízo, em seu nome, defender o direito de outro, isso não se chama sucessão processual. Isso se chama
substituição processual. É o que acontece, por exemplo, quando o Ministério Público defende os interesses de alguém, de algum incapaz, por exemplo, o Ministério Público entra com a ação em nome próprio dele, Ministério Público, né, para defender os interesses de alguém incapaz que está sofrendo maus tratos, por exemplo. Então, o que é isso? O Ministério Público atuando como substituto processual, litigando em seu nome MP para defender direito de outra pessoa. Isso não é sucessão, e sim substituição. Bom, depois a letra D. Será vedada, após a citação do réu, a alienação da coisa que implica necessariamente na sucessão das partes ou do direito litigioso por ato entre vivos. Certo ou errado? Errado. Olha só. Tá? Isso aqui é a chamada alienação da coisa litigiosa. Então, por exemplo, o João e a Maria, eles estão litigando no processo. Mesmo exemplo que eu dou sempre. Eles estão litigando para ver quem é o dono desse celular. O João diz que o celular é dele. A Maria diz que o celular é dela. O que vai acontecer? Quem é que está na posse do celular? A Maria. E ela afirma de pé junto que o João está louco querendo o celular de volta. Afinal, ele vendeu para ela e tudo mais. E o negócio acabou. A Maria, no meio do caminho, ela vende esse celular para um terceiro, para o Zé. O que eu tenho aqui? O Zé, ele é o adquirente da coisa litigiosa. Isso implica, na sucessão processual aqui, vai sair a Maria do processo e entrar o Zé? Não necessariamente. Só se o João concordar. Não tem por que o João aliviar a coisa para o lado da Maria. Deixa a Maria como ré, mesmo que o celular não esteja mais com ela. Não é vedado a venda do celular para o Zé no meio do processo, depois da citação, tá? Se não tiver uma decisão judicial nesse sentido. Tá? O que acontece é que o Zé, ele pode vir a suceder a Maria no processo, se tiver concordância do João. Se o João não concordar, o que vai acontecer? A Maria continua no processo. E o Zé, como é que ele defende os interesses dele? Afinal, o celular agora está com o Zé. O Zé pode ingressar na figura de assistente litisconsorcial. Ele pode entrar na figura de assistente. Ok? Essa é a ideia que eu queria passar para os senhores aqui. Bom, depois, avançando um pouquinho mais, questão 11. Tá. O advogado pode a qualquer tempo renunciar, tá, com o mandato, provando, na forma prevista pelo Código, provando que comunicou a renúncia para o mandante, ok? Para quê? Para que o mandante, que é a pessoa que contratou o advogado, possa nomear um sucessor. Com base, analise as alternativas abaixo. Então vamos lá. Durante 30 dias o advogado continua a representar o mandante para evitar prejuízo, se for necessário. Errado, não é 30 dias, sim 10 dias, já vimos numa questão anterior. Depois, então a 1 está equivocada, porque não é 30, são 10 dias. Depois, 2. Lembra que o enunciado falava? Que o advogado, na forma prevista pelo Código, tem que comunicar ao mandante para o mandante poder constituir um outro mandatário. Dispensa-se a comunicação quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Está correto. Exemplo disso. Vou te dar um exemplo. Ó. Fidel Ribeiro, advogados associados. No escritório de advocacia do Fidel, tem o Fidel, tem a Laura, eu tirei aqui. Tem o Gabriel, tem a Maria, tem a Raquel. Todos esses são advogados que integram o Fidel Ribeiro Advogados Associados. Escritório forte, de confiança. Precisar de alguma coisa, assina a procuração e te prepara para vencer. A gente está aqui para ganhar. Estou brincando. Não existe isso. A advocacia, ninguém sabe quem ganha e quem perde. Né? Não é o advogado, é o cliente que ganha ou que perde. A gente só faz a nossa parte. Mas enfim, eu dizer para vocês. Imagina que a Raquel amanhã, ela diz, olha, eu não quero mais trabalhar no escritório do Fidel. O Fidel é um baita de um louco, ele suga até nossa alma. Estou abandonando. O que ela vai fazer? Ela vai renunciar nos meus processos. Agora, o cliente outorgou procuração e na procuração ele outorgou para o Fidel, para a Laura, para a Raquel, para o Gabriel e para a Maria. O fato da Raquel renunciar não tem preocupação nenhuma. Afinal,
Eram 5 advogados. Um renunciou, sobraram 4 para defender o cliente. Logo, nesse caso, não tem por que a Raquel mandar uma comunicação por escrito, bonitinho, uma cartinha com aviso de recebimento, para avisar a pessoa que ela não vai mais advogar. Afinal, o cliente otorgou a procuração para vários advogados. E um renunciou, mas os outros seguem representando. Então está correta a letra A, que diz que apenas a número 2 está correta. Vamos lá, mais uma questão. Questãozinha da banca CESP, de 2020. Situação hipotética onde Bruno ajuizou uma ação de reparação de danos contra o Henrique e foi requerida a gratuidade da justiça. Se ficar comprovado que o Henrique tenha alterado manifestamente a verdade, olha só o que ele fez, ele manifestamente alterou a verdade dos fatos na contestação. Ele vai ser considerado litigante de má-fé, tá correto? Tá, perfeito. Por quê? Alterar a verdade dos fatos é uma hipótese de litigância de má-fé. De modo que os valores impostos a título de sanção vão ser revertidos em benefício de Bruno. Perfeito. Por quê? Porque, olha só, é o Bruno versus o Henrique. O Henrique alterou a verdade dos fatos, que é o quê? Litigância de má-fé. Gera a imposição de uma multa, né? Que essa multa vai ser revertida para a outra parte. No ato atentatório à dignidade da justiça, em regra geral, a multa vai para o Estado. Na litigância de má-fé, em regra geral, a multa vai para a parte contrária, beleza? Bom, avançando um pouquinho mais, até coloquei para vocês no material, para vocês lembrarem de diferenciar bem o que eu vou lembrar, quais são as hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do CPC, e lembrando que, né, em regra geral, o valor da sanção da litigância de má-fé reverte para a parte contrária. Bom, depois questão de número 13. Caso receba o benefício da justiça gratuita e seja derrotado na ação, olha só, aqui ele recebeu o benefício da gratuidade da justiça e foi derrotado na ação, tomou ferro, perdeu, deu ruim para o nosso Bruno. Ele não vai ter responsabilidade pelas despesas processuais e honorários decorrentes da sua sucumbência. Lembrando que honorários decorrentes da sucumbência são chamados honorários sucumbenciais. A parte que perde paga honorários para o advogado da parte que ganha, ok? Bom, olha só, a gratuidade da justiça, ela não te exime da responsabilidade pelas despesas processuais, nem pelos honorários de sucumbência. Então, tu vai ter que pagar as despesas e honorários de sucumbência? Não. Tu não vai ter que pagar. Olha que curioso. O que a gratuidade da justiça faz, ela te coloca numa condição suspensiva de exigibilidade. Fica inexigível. Não é que tu não seja responsável, tu é responsável. Tu foi condenado. Existe uma condenação. Só que é uma condenação que não pode ser executada. Ninguém pode te obrigar a pagar enquanto tu tiver a gratuidade da justiça, ok? Então, está errado, porque não exclui a responsabilidade, e sim deixa essa responsabilidade apenas não excluída, mas sim inexigível. Inexigível. Errei o lugar do acento. Bom, avançando um pouquinho mais uma questão sobre o mesmo caso. Se o Bruno for assistido por advogado particular, ele não pode ter gratuidade da justiça? Errado, já havia explicado em outra questão para vocês. O advogado particular não impede que tu tenha o benefício da gratuidade da justiça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Bom, questão 15 agora. Olha só o textinho da questão 15. Marta, casada com Marcelo, sobre o quê? Qual regime? Regime de comunhão universal de bens. Pretende propor uma ação que verse sobre direito real imobiliário, cujo objeto será o quê? Para não deixar dúvida, uma ação que verse sobre direito real imobiliário e o objeto vai ser um imóvel, né? Se é sobre direito real imobiliário, é óbvio que a gente tem que ter um imóvel como objeto da ação, situado em 2 estados da federação. Pois bem, letra não, é um item só, certo ou errado? O advogado de Marta na demanda
poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, sem necessidade de comunicação da renúncia mandante, já que tal medida pode ser realizada por meio judicial. Errado. Por quê? O advogado de Marta, a não sei que tenham vários advogados advogando por Marta, mas se tiver só um advogado, ou se todos renunciarem, tem que ter a comunicação, né, nos termos previstos pelo CPC. A comunicação é obrigatória, não só a comunicação, como ainda prosseguir advogando por ela pelos 10 dias seguintes, se for o caso para isso. Eu sublinhei o comunhão universal, mas não serviu para absolutamente nada na questão. Tá? O que falava era só sobre a questão da renúncia. Renunciar tem que comunicar. Ah, pode ser realizada por meio judicial. Não tem essa de realizada por meio judicial. Tu tem que comunicar para a parte que tu estás renunciando. Eu me recordo de um processo que eu advoguei para um senhor bem humilde, cara. E o sujeito se mudou e ninguém sabia onde o cara morava. Ninguém tinha nem ideia de onde o cara morava. Eu precisava renunciar no processo dele. Eu não conseguia renunciar de jeito nenhum. Eu fui atrás dele de tudo que é jeito e não conseguia achar o sujeito para renunciar ao processo. Foi uma luta e demorou muito para eu conseguir renunciar. E aí eu tive que seguir advogando, não tive o que fazer. Bom, depois, Marta, casada com o Marcelo, tá o mesmo caso. Marta casada pelo Marcelo, porque agora sim vamos sublinhar de novo, comunhão universal de bens. Quer dizer, existe comunhão de bens. Não é uma separação absoluta, e sim uma comunhão. E é uma ação que versa sobre direito real imobiliário, quer dizer, temos um imóvel sendo discutido. Então, Marta, para ingressar por uma ação que versa sobre direito real imobiliário, precisa do consentimento de Marcelo para iniciar a ação. Perfeito. Não quer dizer que o Marcelo tenha que ser autor da ação junto, mas tem que ter consentimento. É necessário o consentimento do cônjuge, ok? Então, sempre que lhe dá direito real imobiliário, a não ser que seja uma hipótese de separação absoluta de bens, sendo qualquer outro regime, tem que ter a outorga conjugal, a chamada outorga uxória, vênia conjugal, vênia uxória, como quiserem chamar, beleza? Então, gabarito certo, era certo, né? Necessita, era certo. Dizer necessita, está correto. Vamos lá, próxima questão. A procuração geral para o foro, concedida pela parte a seu advogado, habilita o procurador a receber citação em nome do réu que assiste e, se for o caso, oferecer contestação. Tá? Errado. Por quê? Olha só. Receber citação é tu receber, digamos, tu ser incluído no processo em nome, aliás, teu cliente ser incluído num processo novo. É algo excepcional. A citação, ela, em regra geral, ela é pessoal. Só pode receber a citação o procurador que tiver poderes especiais para isso. Se ele não tiver uma cláusula com poderes especiais para receber a citação, isso é um ato extraordinário, um ato que transcende a normalidade. E a procuração geral para o foro, que é mencionado aqui, é uma procuração que te dá poderes gerais, poderes comuns, tradicionais. E receber a citação não é um desses. Então, tudo que é incomum, conforme o artigo 105 do CPC, tá, precisa de cláusula específica. Então, por exemplo, olha só, receber citação, isso é algo totalmente extraordinário. É tu receber citação, que é uma coisa que as pessoas fogem da citação quando não querem participar do processo. Então, óbvio que o advogado não pode sair recebendo citação, se não tiver poder específico para isso. Ou então, olha só, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. Quer dizer, tu entrou com uma ação pedindo 10 mil. Agora eu vou renunciar, como teu advogado, não, eu vou renunciar. Eu não quero mais os 10 mil. Opa, isso é algo que transcende a normalidade. E tudo que transcende a normalidade, nos termos do 105, necessita constar uma cláusula específica da procuração. Não serve essa procuração geral para o foro, que me dá poderes para os atos normais, como, por exemplo, para interpor um recurso, para apresentar contestação. Isso são atos normais, atos que normalmente o advogado faz para alguém. Agora, dizer que normalmente o advogado renuncia a um direito, normalmente firma um compromisso, assina a declaração de pobreza, não, para isso tem que ter cláusula específica. Depois, mais uma questãozinha, o que diz respeito à capacidade processual dos cônjuges, queremos a correta. O cônjuge necessita do consentimento do outro
para propor ação que verse sobre o direito real imobiliário, tá certo? Certo. Salvo quando casado sob o regime de comunhão total de bens. Errado. O regime que te livra de ter a outorga do cônjuge é o regime de separação absoluta de bens, nos termos do CPC. Tá? A comunhão universal tem que ter o consentimento do cônjuge, beleza? Bom, depois, quando temos por objeto a constituição ou extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges, tem que citar apenas um deles. Errado. Falou em imóvel, regra geral, o quê? Cita os dois. Depois, letra C. Ambos os cônjuges vão ser necessariamente citados por uma ação resultante de fato que diga respeito a ambos ou de atos praticados por eles, desde que casados pelo regime de separação absoluta de bens. Não, mesmo que não sejam casados por separação absoluta, outros regimes, o que diz respeito ao ato praticado pelos dois, os dois vão ser citados, afinal foi o ato praticado por ambos. Então, não importa que o regime aqui, eles deveriam ser ambos citados. Depois, letra D. Para as ações fundadas em dívida contraída por um dos cônjuges relativa a bem da família, basta a citação do cônjuge que contraiu a dívida. Errado. Como uma dívida contraída a bem da família, tá? Tem que ambos os cônjuges serem citados para esta ação. Tá? Já eliminamos as 4 primeiras. Nosso gabarito só pode ser a letra E, ou nós vamos anular a questão. Vamos ver se a letra E está certa. Nas possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de atos por ambos praticados. Certo ou errado? Certo. Como que eu sei? Porque as outras 4 estavam erradas. Não. Vamos explicar o porquê. Olha só. Primeira coisa. Posse e propriedade são coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, duas coisas são duas coisas. Jogo é jogo, treino é treino. Quando eu falo de posse, posse não é direito real. Alguns vão dizer que posse é um direito pessoal e outros vão dizer que posse é um direito sui generis, que não é nem pessoal nem real, mas não é efetivamente direito real. Logo, não há previsão dizendo que tenha que ter participação dos dois no processo, né, quando o assunto for posse e não propriedade ou outro direito real. Logo, basta um deles, não tem que citar o cônjuge. Agora, tem hipóteses onde a citação do cônjuge é indispensável nas ações possessórias, ou a participação, seja como autor ou como réu, dos dois é necessária. Quando? Casos de composse, quer dizer, quando a posse é dos dois, aí eles têm que participar da ação. Ou se for um ato, por exemplo, uma ofensa à posse de alguém, praticada por ambos. Os dois estão turbando a posse de alguém, perturbando a posse de alguém. Nesse caso, ambos devem ser citados. Então, essas são justamente as duas hipóteses onde os dois cônjuges devem participar. Nas outras ações possessórias, não importa o regime de casamento que seja, não é necessário a participação de ambos os cônjuges, ok? Basta a participação do possuidor ou daquele que está incomodando a posse e já é mais que o suficiente, não interessa ser casado, não tem que chamar mais ninguém para o processo, não tem que citar mais ninguém. Bom, vamos para a questão número 19 do nosso estudo. Uma questão justamente da prova de 2020 do Oficial de Justiça do Rio Grande do Sul, classe O. Olha que bacana. Questão bem inteligente da FGV. Tendo sido acolhido em sentença, eu vou grifar a expressão sentença, para vocês verem o que já aconteceu no processo. E até aqui eu não tenho defeito nenhum, pelo menos a questão não me diz. Então eu já tenho o quê? Presta atenção, já tenho uma sentença. Foi acolhido em sentença o pedido formulado pelo autor. O réu, no prazo legal, interpôs um recurso. Da sentença cabe o quê? Já revisamos recurso junto. Da sentença cabe apelação. Depois do oferecimento das contrarrazões recursais e da subida dos autos ao tribunal, o único advogado da parte ré renunciou ao mandato que lhe for outorgado, disso dando ciência ao seu constituinte. Então, olha só, tivemos um recurso de apelação e, depois da apelação, a outra parte vai apresentar as contrarrazões, que é a resposta à apelação. Bom, o único advogado do réu
O réu foi o quê? O réu foi o cara que dentro do prazo interpôs o recurso de apelação. Tá? As contrarrazões foram do autor, que agora é recorrido. Olha o que aconteceu. O advogado da parte ré renunciou ao mandato que lhe foi otorgado. Deu ciência constituinte. Mas olha só, esse que ficou sem advogado, não interessa mais se ele era autor ou réu lá no início. O que interessa, afinal a gente já teve sentença, estamos agora em fase recursal, o que interessa é que nós vamos chamá-lo agora de recorrente. Afinal, ele interpôs um recurso. E aí, olha só, distribuído o processo a um dos órgãos fracionários do tribunal, o desembargador, que foi o relator, constatou que ele não tinha mais, que o demandado não tinha mais advogado. Ele suspendeu o feito, que é o que deve ser realizado, e deu um prazo razoável para que fosse sanado o vício, o que não foi atendido. O que é sanar o vício? O recorrente não tinha advogado, deveria ter constituído nesse prazo um advogado. Pô, deram um prazo para constituir advogado, não constituiu advogado, tem que ter advogado. Sentimos muito. Então, o que vai acontecer agora? Olha só que bacana aqui. O que vai acontecer agora? O que o relator deve fazer? Letra A. Julgar extinto o processo sem resolução de mérito. Sem decidir quem está certo e quem está errado. Julgar extinto o processo. Errado. Por quê? Porque, olha só, nós já temos o quê? Nós já temos sentença que deu procedente para o autor. Se a gente julgar extinto pelo fato do réu não ter mais advogado, nós estamos prejudicando quem? Nós estamos prejudicando o autor. O autor não tem culpa se o réu não tem advogado e nós já temos sentença. Em último caso, a gente fica com a sentença e ponto final. Letra B, decretar nulidade do processo. Não. Afinal, até aonde o processo correu, não tive defeito nenhum. O advogado largou fora agora. Letra C, nomear curador especial para a defesa do réu. Negativo, não temos nada que indique a necessidade de curador especial. O curador especial vamos falar daqui a pouco numa das próximas questões. Depois, olha só, o réu, que foi quem ficou sem advogado. O réu, ele era agora o quê? Esse réu agora, já que ele perdeu a ação, ele interpôs recurso de apelação, agora ele é o quê? Recorrente. Porque ele apresentou o quê? Um recurso de apelação. Ele apelou do quê? Ele apelou de uma sentença que havia sido proferida. Então, o que a gente pode fazer para ser justo? O justo é, de quem é o defeito? Do réu. Quem é que recorreu? Foi esse cara, que deixou o furo, que não cumpriu dentro do prazo a determinação de constituir advogado. Então, já que ele não cumpriu, nós não vamos conhecer a apelação dele. Não quer dizer que a gente não vai dar provimento. A gente não chega ao campo do provido ou desprovido. Antes disso, a gente simplesmente não conhece, quer dizer, não será nem analisado esse recurso de apelação. Então, essa que é a ideia aqui, tá, da nossa letra D. O relator vai deixar de conhecer o recurso de apelação. A apelação não vai ser conhecida. A gente não vai dizer se vai ser provida ou desprovida. Não vai ser nem analisado. Não é excluir o processo, extinguir o processo, declarar nulidade. Por quê? Porque até aqui estava tudo certo. Então a gente fica com a sentença. Afinal, até a sentença estava tudo certo. A gente fica com o resultado do processo na sentença e ponto final. Beleza? E aí a letra E fala que deveria deveria conhecer do recurso, mas negar provimento. Não. Se tem um defeito que não foi sanado, não se conhece, quer dizer, não se analisa a apelação. Agora, o provimento é a análise do mérito. E aí não é com pressupostos recursais. O mérito é ver quem está certo ou quem está errado. Se a reclamação dele é justa ou não é. Então essa que é a ideia de analisar o mérito, dar provimento, negar provimento. Aqui a gente não chega à análise do provimento ou do desprovimento do recurso. Aqui a gente mata a coisa antes. No sentido de, cara, não vamos nem analisar que não vai ser conhecido. Faltou um pressuposto recursal que o sujeito está amparado, patrocinado por advogado. Mais uma questãozinha. De acordo com o CPC, o pronunciamento do magistrado que na justiça comum, em primeiro grau,
revoga deferimento da gratuidade da justiça. O que está falando aqui? Sujeito, por exemplo, pensar autor versus réu. O autor, ele teve o benefício da gratuidade da justiça concedido. Mas aí, o juiz, o processo está correndo, e aí, aqui foi concedida a gratuidade para ele, mas aqui, num segundo momento, o juiz revogou a gratuidade da justiça. A pergunta é, desta revogação, cabe recurso? Qual recurso? Resposta, é irrecorrível? Não. Tudo que discute gratuidade da justiça é recorrível. Bom, é recorrível por agravo de instrumento em qualquer hipótese? Aqui tu tem que cuidar. Por quê? Porque a gente não aceita a verdade absoluta. Lembra da dica do Fidel. Verdade absoluta tu descarta. Não. Em regra é agravo de instrumento, mas não em qualquer hipótese. Apelação em qualquer hipótese, menos ainda. Falou em qualquer hipótese, tu descarta. Aí, olha só. Olha como quando a gente entende o fenômeno do direito, fica mais fácil chutar nas provas, mesmo que tu não saiba a resposta. Recorrível, em regra, por agravo de instrumento. Perfeito. Quando a gente discute gratuidade, seja concessão, indeferimento, revogação, qualquer coisa desse sentido, em regra, é uma decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento. Mas tem exceção. Por quê? Quando a discussão da gratuidade é resolvida na sentença, da sentença, lembre-se dessa frase, da sentença cabe apelação. Lembra disso? Da sentença cabe apelação. Beleza? Bom, então, é a letra E, não tem pé nem cabeça aqui, tá? O que importa aqui é a letra D, que é a correta. Normalmente se dá no meio do processo, aí cabe agravo de instrumento. Se for resolvida na sentença, aí o recurso cabível é o recurso de apelação. Beleza? Vou cortar o bloco aqui, encerramos questão 20, então letra D. Voltamos daqui a pouco com a questão 21.